Olá, eu sou a Thaís do grupo do Leandro Rafael e a gente vai estar apresentando o projeto 2 de introdução a Python, que é sobre perceptrons, onde a gente vai fazer a diferenciação dos diferentes tipos de íris, dado o tamanho da pétala. Essa diferenciação vai ser feita utilizando perceptrons, e para isso a gente vai criar uma classe chamada perceptron, onde ela vai ter como funções a função init, que vai ser o método de inicialização, a função predict, que vai ser o método de implementação da função de ativação, e a função train, que a gente vai fazer a comparação do resultado da função de ativação com o resultado esperado. Boa noite, meu nome é Leno e agora nós vamos explicar essa classe Perceptron. Função a função da mesma. A primeira função vai ser uma função de inicialização. Nela, vamos inicializar as principais variáveis utilizadas ao longo da classe. A primeira variável, threshold, ela vai ser o número de iterações de atualização de peso, isso é, quantas vezes o peso vai ser atualizado quando for chamada a função de treino. A segunda função, a taxa de aprendizagem, ela vai ser a taxa com qual esses pesos vão ser atualizados. Então, nós vamos ter um erro, e o erro vezes essa taxa vai ser quanto por vez essa taxa vai ser atualizada no geral. E as bias, que vai ser as variáveis de entrada, vai ser os inputs. Nela, vamos iniciar arranjos vazios, utilizando a função zeros do NumPy. E sempre vai ser o número de features mais uma, porque sempre vai ter uma feature vazia para atualização de peso, que vai ser a zero. Aliás, zero não. Vai ser uma feature com 1, unitária. A função predict. A função predict vai ser a função a qual vai fazer a ativação do nosso perceptron. Ele vai ser a função que vai dizer se o objeto que entrou de entrada, de input, vai pertencer ou não à classe de entrada desse perceptron. Por exemplo, se nós estamos avaliando se algo é um gato ou não, vai ser no momento do prediction que ele vai fazer os cálculos para dizer se é ou não. E ele vai sempre dar uma resposta binária. O perceptron vai ser muito simples. Ele vai dizer sim ou não. E como é que ele vai fazer isso? A partir de um somatório. E esse somatório, de verdade, vai ser um produto escalar entre as entradas e os pesos, mais o peso zero, que é aquele peso unitário a princípio. Por enquanto, ele não foi mexido ainda. A nossa função de treino, ela vai funcionar da maneira como? Ela vai ser enquanto as variáveis forem menores do que o nosso número de interações, ele vai fazer a nossa atualização de erro. Como? Ele vai pegar as entradas e os labels, que são se é ou não a coisa, né? Se é ou não o valor esperado. E dentro do treino, ele vai fazer uma tupa das variáveis de entrada com esses labels, com esse valor esperado. E vai adicionar a nossa função predict com as entradas do treino. Então ele vai começar a jogar o prediction aqui. Ele vai começar a tentar dizer se é sim ou não. Nisso, nós vamos começar a atualizar o erro. Como? Entre o valor esperado e essa predição, se é certo ou errado. Isso vai ser feito nos nossos arranjos. Depois ele vai atualizar os pesos com a nossa taxa de aprendizagem, vezes o erro, vezes as entradas, que vão ser as entradas de treino. E na nossa variável unitária zero, que não vai ser mais zero, vai ser a nossa variável unitária, que era 1, ele vai receber a taxa de aprendizagem mais o erro. Nisso, para todas as entradas. E vai aumentar um passo e vai fazer isso 100 vezes, porque nós escolhemos por padrão que o threshold fosse 100.
Mas quanto maior esse threshold, mais refinado vai ser a nossa entrada final. O nosso prediction vai ser mais preciso, por assim dizer. E se a nossa taxa de aprendizagem for menor, a mesma coisa. Mas isso implica que o nosso programa vai ser mais lento. Quanto maior o número de iterações ou menor a taxa de aprendizagem, isso significa que o nosso programa vai ser cada vez mais lento e mais lento e mais lento. Agora nós iremos treinar. Nós vamos testar o programa e treinar ele. Primeiro, nós inicializamos o nosso banco de dados, que vai ser as íris. Vai ser os dados dessas íris. Nós temos o print do nome das íris, que vai ser o label delas, e as features, que vai ser os dados que a gente conhece sobre cada íris, que vai ser o tamanho e o comprimento do septal e o tamanho e o comprimento da pétala. Mas vamos trabalhar apenas com as pétalas para o nosso programa. Apenas 2 features, mais uma baia vazia, não, igual a 1, vai ser uma baia unitária. Depois vamos atualizar o treino. Vamos chamar a função de treino entre os dados das íris, que vai ser os dados das pétalas, e os labels, dizendo se é ou não uma íris setosa. E o programa vai rodar o treino fazendo a predição entre se é ou não e esse erro relativo entre eles, e vai atualizar os pesos. Por fim, nós vamos ter um peso bem definido. E vamos novamente chamar a função predict, dando um dado de entrada, que a gente sabe que pertence a uma íris setosa. E ele vai fazer o produto escalar desses 2 dados com todas as entradas de treino e comparar se é ou não os valores pertencem ou não a uma íris setosa. Agora a gente pode fazer uma comparação com uma classe Perceptron já existente e a gente vai importar ela do módulo do sklearn. Iremos criar 2 variáveis x e y, onde x vai ser o iris data, só que desse banco de dados a gente vai pegar somente as posições 2 e 3, que vão ser equivalentes ao comprimento e à largura das pétalas. E em y a gente vai ter o mesmo tamanho da variável x, e só que ela será composto por números inteiros, sendo eles 0 ou 1. Eles vão dizer respectivamente se vai corresponder ou não a uma íris setosa. Ou seja, ele vai classificar o x somente sendo ou não uma íris setosa. Então, a gente vai criar uma variável Perceptron CLF e iremos fazer um train dela com Perceptron CLF.fit x e y, utilizando o x e y que a gente acabou de criar. E também iremos fazer um ypred, que vai ser o nosso predict, utilizando os mesmos valores que a gente utilizou anteriormente na nossa classe. E iremos comparar o nosso ypred com o pred que nós temos. E verificar se eles são compatíveis. E aí, se forem compatíveis, vai printar dizendo que serão compatíveis. E se não for, vai printar falando que são incompatíveis. Por fim, vamos pensar onde esse Perceptron falha. Vamos primeiro pensar que nós temos uma amostra pequena de dados para treino. E vamos botar um exemplo das próprias folhas de uma mangueira. A mangueira, ela vai ter um dado tamanho de folha. E se nós tivermos poucos dados do tamanho que essa folha pode variar, a gente vai misturar com o tamanho de folhas de outras árvores. A mesma coisa se a gente não der mais características. Uma característica só, como apenas o comprimento dessa folha, pode ser pequeno. Pode ser pouca coisa. Então, damos 2 características ou mais características. A quantidade pequena de características também vai fazer o Perceptron falhar. O número de iterações para atualizar também o erro, se for pequeno demais, ele vai acabar deixando erros muito altos, muito difíceis de diferenciar se é ou não a classe daquilo que estamos testando. Nós também podemos pensar em situações onde nós temos
dois features que são linearmente dependentes. Isso pode causar um problema no programa do erro começar a aparecer em forma de zeros. E isso vai causar problema na atualização dos erros. Entre alguns outros erros, como alguns outros problemas, como aumentar muito o número de features e isso causar lentidão no programa, causar problema de travamentos, ou aumentar muito o threshold, ou diminuir a taxa de aprendizagem, que vai fazer o programa ficar lento. Agora vamos mostrar o programa funcionando. Eu vou inicializar. Iniciar as íris, o valor das íris. E agora, aqui nós temos o perceptron. Eles vão ter duas entradas apenas. Vão ser duas entradas. Que vai ser o valor de comprimento e largura das pétalas das íris. Nós vamos pegar apenas esses dois valores e vamos chamar de variável x. E os labels, que são as características para dizer se é ou não essa íris setosa. Vamos treinar o programa e depois passar uma predição. No caso, esse valor é um valor onde essa íris pertence a uma íris setosa. Vamos rodar o programa e como está definido nesse if, se a predição é igual a 1, poderia ser igual ou maior, ele pertence a uma íris setosa. Se não, ele não é uma íris setosa. No caso, essa aqui não é uma íris setosa. Então vamos rodar o programa e testar. O programa indica que não é uma íris setosa. E podemos comparar ao programa a esse programa que já é um modelo com perceptos lineares. Se eu comparar esse, que não é uma íris setosa, com o que não é, com esse valor, ele vai dizer que os valores não são compatíveis. Mas se eu botar um valor, por exemplo, igual ao de cima, 4 e 4.5, ele vai dizer que os valores são compatíveis. Eu vou botar aqui o dado dessa íris setosa. Opa, o que eu errei? Tá, eu já sei o que aconteceu. É porque eu rodei esse programa, esse aqui que também está definido com Perceptron. Então eu vou dar um F5 para poder recarregar tudo e descarregar a memória do programa. E vou rodar o programa novamente. O primeiro, o nosso Perceptron, a nossa classe, a importação das íris, o nosso teste, mas eu vou botar a íris que a gente conhece como íris setosa. E aqui nós também vamos mudar o valor para uma íris setosa. E como pode ver, os valores são compatíveis. Como se pode ver.